Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos da aula: retomar o conceito de ligação química, compreender e calcular a energia de ligação no rompimento e na formação das substâncias e praticar o conhecimento com atividades. Vamos lá? Então, os questionamentos da aula de hoje. Como as substâncias são formadas? Como medimos a energia nas ligações entre os átomos que formam as moléculas? Você imagina a forma como os átomos se ligam para formar as substâncias? E aqui a gente tem uma representação aí de uma substância sendo formada, mostrando ali os átomos, as moléculas. Então vamos relembrar um pouquinho. Para formar as mais diversas substâncias que nos cercam, ligações químicas são rompidas e outras são estabelecidas por meio de reações químicas. Você lembra quais são os tipos de ligações químicas feitas pelos átomos? Então vamos relembrar esses conceitos um pouquinho. Então, olha só, temos as ligações iônicas, que acontecem entre cátions e ânions, onde o cátion cede o elétron, né, e é o metal, e o ânion recebe o elétron e é o ametal. Então, a ligação iônica acontece ali, por exemplo, lá na formação do sal de cozinha, o NaCl, certo? Por meio de ligação iônica. Já a ligação covalente ocorre um compartilhamento de elétrons, que pode ser entre ametal e ametal, entre ametal e hidrogênio e entre os hidrogênios. A ligação covalente acontece, por exemplo, entre os átomos que formam o etanol, que é o nosso álcool aí que está dentro dos nossos carros. E a ligação metálica acontece através de nuvem eletrônica e ocorre entre os metais. E a representação é essa aqui, onde não tem uma definição exata aí de quais foram os elétrons compartilhados, diferente da covalente de compartilhamento e da iônica, que tem a doação e o recebimento desses elétrons. Lembraram tudinho? Então vamos seguir. Os átomos estabelecem ligações entre si para buscar a estabilidade. Estar estável significa sair de uma situação de maior energia para de menor energia. Então, os nossos átomos, eles se unem buscando ter uma estabilidade. Para os elementos, essa estabilidade significa ter 8 elétrons na camada de valência. Lembram lá da regra do octeto? A exceção é o hidrogênio, que se espelha no gás nobre, o hélio, e para ele a estabilidade vem com 2 elétrons. Para todos os outros, busca-se a estabilidade com 8 elétrons na última camada. E aí, estar estável também significa sair de uma situação de maior energia, onde tem muito movimento, para uma de menor energia, onde tenho menos movimento do meu elétron. O ΔH da formação de ligação química é sempre negativo, ou seja, exotérmico. Olha só, eu tenho 2 cloros aqui que estão alto nível de energia, que vai formar o Cl2, a substância, que tem menor nível de energia. Então, ele precisa liberar essa energia. Por isso, na formação da ligação, a gente vai ter sempre ΔH negativo e a liberação dessa energia. Romper as ligações químicas e voltar a uma situação de instabilidade é um processo que absorve energia. Então, o ΔH do rompimento das ligações químicas é sempre positivo. Então, aqui eu tenho o Cl, que é a ligação entre os 2 cloros, que vai ser rompida para formar aqui o Cl separado, certo? E aí, eu tenho uma situação onde tenho menos energia, vou para uma de maior energia. Preciso absorver, por isso o ΔH positivo, endotérmico, absorve energia. O valor é sempre o mesmo, o sinal é que vai indicar se foi a formação ou o rompimento da ligação e, é claro, o sentido que a seta está mostrando, o que era reagente, o que era produto. A gente sabe que o caminho é o Cl que formou os 2 Cls aqui, né? Apontando os produtos, a seta sempre aponta os produtos. Como medimos a energia nas ligações entre os átomos que formam as moléculas? Em todas as reações químicas ocorre ruptura das ligações existentes nos reagentes e a formação de novas ligações nos produtos. O estudo da variação de energia envolvida nesses processos nos permite determinar a variação de entalpia da reação. Então, essa diferença entre os positivos e os negativos, aqueles da ruptura e da formação, vão dar para a gente o ΔH da reação como um todo. Para que ocorra a ruptura da ligação dos reagentes, é necessário fornecer energia. Logo, estamos diante de um processo endotérmico de valor positivo.
À medida que as ligações entre os produtos se formam, temos liberação de energia, ou seja, um processo exotérmico, e aí eu vou ter um sinal negativo no meu valor numérico. Aqui a gente tem a molécula do Cl2 que estávamos vendo nos slides anteriores. Graficamente, a gente pode ter isso aqui, ó. Então, eu tenho uma substância genérica aqui, vou fornecer energia para romper a ligação que está unindo as duas letras A. E aí, o ΔH vai ser um valor positivo, certo? ΔH endotérmico. Aqui, eu tenho a união para formar esta ligação aqui, vou liberar essa energia. Aí, o meu ΔH vai ser negativo, ΔH exotérmico, ok? E aí a gente vai fazer a expressão dessa variação de entalpia. Então, o ΔH, variação de entalpia da reação, é o somatório da variação de entalpia dos reagentes, que são as ligações rompidas com a energia absorvida, valores positivos, e o somatório da variação de entalpia dos produtos, que vai ter um sinal negativo, que são as ligações formadas no produto. A energia de ligação é a energia absorvida na ruptura de 1 mol de ligação no estado gasoso a 25 graus Celsius e a 1 atm, que é o estado padrão. Então, esse símbolo matemático significa o somatório. Então, eu preciso somar todos os valores de reagente, lá com o seu número positivo, todos os produtos de número negativo e fazer essa soma para saber qual é o ΔH da reação como um todo. Vamos ver um exemplo de uma situação. Utilizando os valores das energias de ligação, determine o valor do ΔH da reação. Então, temos uma reação aqui, CH4 mais 3Cl2, formando HCCl3 e HCl, certo? Então, temos dois reagentes formando dois produtos. Aqui a gente tem todas as ligações aparecendo nesse desenho. Desta forma aqui eu observo quantas ligações eu tenho. E aí eu vou ter energia absorvida na ruptura das ligações, aqui nos reagentes, e a setinha espiraladinha aqui, apontando para dentro, e a energia liberada na formação das ligações lá no produto, e a nossa setinha roxa aqui está indicando para fora, ou seja, liberando essa energia. Aí, qual que é o primeiro passo? Primeiramente, vamos calcular a energia dos reagentes. Então, tenho de novo aqui a minha equação, os meus dois reagentes, e esses valores aqui representam quanto tem de energia cada uma das ligações. Isso é tabelado e os exercícios te trazem essas informações das ligações. Então, a ligação entre o C e o H, certo? Entre o carbono e o hidrogênio, uma ligação simples entre eles, vale 413,6 kJ, tá? E aí a gente tem o quê? 4 ligações desse tipo aqui, né, entre o C e os 4 hidrogênios da primeira substância. Então, eu vou multiplicar por 4, 413,6 vezes 4, 1.653,6. E aí, a próxima substância é o Cl2. Tem uma ligação simples entre os dois cloros, que vale 242,6. Mas note que, pelo balanceamento, estamos usando 3 Cl2. Então, eu preciso multiplicar por 3 este valor aqui. Então, 3 vezes 242,6, 727,8. Somando, no lado dos reagentes, a energia total absorvida, e por isso sinal de mais, 2.381,4 kJ, certo? Agora eu sei o quanto de energia foi absorvido para o começo da nossa reação aqui, os valores das substâncias que estão nos reagentes. Agora, eu vou calcular a energia dos produtos. Então, que produtos eu tenho? HCCl3, certo? E aí eu tenho o desenho dele aqui, tenho uma ligação entre carbono e hidrogênio, 3 ligações entre carbono e cloro e 3 ligações entre hidrogênio e Cl, certo? Estou observando aqui as uniões. E aí eu faço as multiplicações conforme a quantidade de ligações, usando os valores que estão na tabela ali, energia total liberada menos 2.690,6 kJ. Então, os meus produtos tiveram essa energia liberada. Agora, eu vou utilizar a nossa reação aqui, a nossa equação. ΔH da reação é o somatório da variação de entalpia dos reagentes, que é o valor positivo, que descobrimos aqui, que está no quadradinho azul, e mais o somatório
da variação de entalpia dos produtos, que está aqui no quadradinho rosa. Lembre de respeitar, né, o sinal mais com menos, menos, então a gente vai ter o joguinho de sinal lá da matemática. Fazendo essa soma, o ΔH da reação é menos 309,2 kJ, ou seja, essa reação aqui é uma reação exotérmica e tem um ΔH negativo. Agora que vocês já sabem o passo a passo, vamos fazer a atividade 1. Observe a seguir a reação de cloração do etano na presença de luz. Então, temos a reação aqui, produtos, né, reagentes e produtos mostrados ali. E eu quero saber, letra A, represente todas as ligações presentes nas substâncias que aparecem nesta reação. Letra B, determine a energia total absorvida no rompimento das ligações nos reagentes. Letra C, determine a energia total liberada na formação das ligações dos produtos. E letra D, determine a variação de entalpia da reação como um todo. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, vamos separar aqui, ó. Temos a nossa reação, reagentes formando produtos. E a letra A ele pede, represente todas as ligações presentes das substâncias que aparecem nesta reação. Então, a gente tem aqui CH3, né? O H3C, uma ligação simples CH3. Então, eu vou transformar isso aqui, né, numa fórmula estrutural onde eu consigo enxergar todas as ligações. Então, eu tenho os meus dois carbonos, a ligação simples e a ligação simples entre os 6 hidrogênios que formam essa primeira substância aqui. Mais Cl2, então uma ligação simples entre os dois cloros, formando o CH3, CH2
Cl. Então, vou abrir todas as ligações aqui. Tenho 3 hidrogênios para o primeiro carbono, 2 hidrogênios para o segundo e um cloro no finalzinho lá. E o HCl, que é a ligação simples entre hidrogênio e cloro. Então, respondido a letra A, estou observando todas as ligações. Na letra B, ele fala: determine a energia total absorvida no rompimento das ligações nos reagentes. E aí, então, eu tenho o valor, quanto que vale cada uma dessas ligações. Então, eu tenho 6 ligações do tipo simples entre carbono e hidrogênio, cada uma vale 105, fazendo a multiplicação, 630. Tenho uma ligação, simples entre o cloro, cada uma vale 58, então vezes 1, 58. Fazendo o somatório aqui, 688 quilocalorias por mol, positivo, porque estamos falando dos reagentes. E a letra B ainda dá a dica, total absorvida. Então, absorvida, sinal positivo. Seguindo, na letra D, ele vai falar: determine a energia total liberada na formação da ligação dos produtos. Então, agora vou observar só os produtos. Então, eu tenho 5 ligações simples entre carbono e hidrogênio, tenho uma ligação simples entre carbono e cloro e uma ligação simples entre hidrogênio e cloro. Tenho o valor de cada uma das ligações, respeitando a quantidade que aparece, faço a multiplicação, depois a soma, tenho menos 723 quilocalorias por mol. Negativo, porque estamos falando de produtos e o exercício também nos disse: total liberada, energia liberada, negativo. Agora, na letra D, ele fala: determine a variação de entalpia da reação. Então, vamos usar a expressão ΔH da reação é igual ao somatório da entalpia, da variação de entalpia dos reagentes, mais o somatório da variação de entalpia dos produtos. E os valores a gente já descobriu nos passos anteriores. Então, para os reagentes, mais 688 e para os produtos, menos 723. Fazendo esse somatório, respeitando a regra do sinal, a gente tem que o ΔH desta reação aqui é negativo, 35 quilocalorias por mol, então temos uma reação exotérmica. Vamos fazer a atividade 2 para treinar mais um pouquinho. A amônia, NH3, é uma substância muito utilizada na fabricação de fertilizantes e produtos de limpeza. Abaixo temos a equação que representa esta síntese. Determine a entalpia de formação de 1 mol de amônia e temos os dados dos valores das ligações que aparecem nessas substâncias. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, o primeiro passo é escrever a equação representando a fórmula estrutural de cada um dos participantes da equação. Então, lá nos reagentes, a gente tem o N, e é uma ligação tripla entre eles, e a gente tem 3 ligações simples aqui do hidrogênio, que veio, então, 1N2, 3H2. E nos produtos, a gente tem 2, o coeficiente estequiométrico da amônia, que é o NH3, que são 3 ligações simples entre nitrogênio e hidrogênio, ok? Partimos agora para o segundo passo, calcular a energia total das ligações nos reagentes. Para isso, devemos multiplicar o valor da energia de ligação entre os átomos envolvidos pelo coeficiente estequiométrico, que é o número que vem do balanceamento, pelo número de vezes que ela se repete na estrutura e no final a gente soma os valores. Então, para os reagentes a gente tem, aparece uma vez a ligação tripla entre os nitrogênios, aparece 3 ligações simples entre hidrogênios. A tabelinha nos dá os valores dessas ligações. Então, a ligação tripla entre nitrogênio vale 944 e a ligação simples entre os hidrogênios 436. Fazendo a multiplicação por 3, porque o coeficiente lá é 3, né, temos 1.308. E o nitrogênio aparece uma vez só, a ligação tripla, 944. Então, a entalpia dos reagentes, positiva lá nos reagentes, 2.252 kJ por mol, ok? O terceiro passo, então, é calcular o valor da energia de ligação dos produtos. Lembrando que para os produtos a gente tem o sinal negativo na energia. E seguimos o mesmo passo. Devemos multiplicar o valor da energia da ligação entre os átomos envolvidos pelo coeficiente estequiométrico da equação e pelo número de vezes que ele se repete lá na estrutura. E a gente soma tudo que estamos olhando aí, todos os produtos que podem ser formados nas reações. Aqui temos um produto só. E aí a gente tem ligação simples entre nitrogênio e hidrogênio, 6 ligações desse tipo, porque temos o coeficiente 2 lá na estequiometria, mas é NH3, tem 3 ligações simples, cada uma das moléculas da amônia. Por isso a gente colocou os 6 ali. Então, fazendo a multiplicação, 2.340 kJ por mol, valor negativo para os produtos. Agora que temos os valores do somatório dos reagentes e o valor do somatório da entalpia dos produtos, podemos usar a equação. ΔH da reação é igual ao somatório da entalpia, da variação da entalpia dos reagentes, mais o somatório da variação da entalpia dos produtos. Respeitando os sinais, temos o valor positivo para os reagentes, 2.252, mais valor negativo lá nos produtos, 2.340, certo? Fazendo a matemática, respeitando o jogo de sinal, a variação da entalpia dessa reação, uma reação exotérmica, sinal negativo, 88 kJ por mol. Mas preste atenção que esse exercício ele pede o seguinte, a entalpia de formação de 1 mol de NH3. E na estequiometria da equação a gente tem 2 NH3 lá para os produtos. Por isso a gente vai dividir o valor de energia. 88 era o valor para 2 mols, certo? A gente divide, menos 44 kJ por mol é o valor para fazer 1 mol nessa reação, certo? Vamos pensar um pouquinho sobre a aula, olha que interessante. Você imagina a forma como os átomos se ligam para formar as substâncias? Então, através do QR Code ou do link que está aqui embaixo, você pode acessar os simuladores lá do PET. E tem esse simulador aqui para você montar uma molécula. E aí você pode fazer uma molécula sozinha, várias moléculas, ou tem um joguinho aí para você estar praticando. Dessa forma, a gente consegue ver como que as moléculas se organizam, a fórmula estrutural, né, e uma fórmula tridimensional usando as bolinhas para representar os elementos, como as substâncias se ligam. Aqui no cálculo da energia de ligação, a gente está observando todas as ligações que formam uma substância. Na aula de hoje, então, a gente relembrou os conceitos de ligação química, compreendemos e calculamos a energia de ligação no rompimento e na formação das substâncias e praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!